Olá, não. Olá, estou aqui explicando agora sobre política, conteúdo de história do Brasil. Bom, entre 1964 e 1977, os militares exerceram a linha dura. Foi um período de perda das liberdades individuais, censura à imprensa, extinção de partidos políticos e violenta repreensão aos inimigos do regime militar. No dia 11 de abril de 1964, o Congresso aceitou o nome de Marechal Humberto Castelo Branco, líder golpista, para ocupar o cargo de presidente da República. No mês de junho do mesmo ano, foi criado o Serviço Nacional de Informação, o SNI, e um órgão de espionagem do governo para combater a subversão política. Muitos brasileiros foram mortos, torturados e desapareceram, sem que até hoje suas famílias saibam como tudo aconteceu. Nos órgãos oficiais de repreensão, como o DIL-CODE, o CENIMAR e quartéis do Exército, a tortura era prática comum. Um pouco sobre os partidos políticos. Nossa, em vez de fazer zoada agora. Os partidos políticos são organizações que existem desde os tempos do Império, com o início do regime militar. Todos foram extintos por decretos em 1965 e em 1966 instalaram-se o bipartidarismo com a Arena e o MDB, respectivamente no governo e na oposição. Nesse mesmo período, diversos partidos viveram na ilegalidade, que são eles: o PCB, PCdoB, PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, MR8, Partido Revolucionário não, Movimento Revolucionário 8 de Outubro e a ALN, Aliança Libertadora Nacional. Com o fim do bipartidarismo, muitos partidos tornaram-se legais e outros foram criados ou fundidos. O partido mais antigo é o PCB, Partido Comunista Brasileiro, fundado em 25 de 3 de 1922. Viveu na ilegalidade durante a ditadura e voltou-se a funcionar como partido legal em 1985. Caracterizou-se por ser esquerda, com ideologias fundamentais como como Marx, que é o Marx Weber, e o Engels, que era o seu amigo dele, né? Teve como importantes membros Luiz Carlos Prestes e Carlos Marighella, que apoiou o governo de José Sarney nos primeiros anos da democracia. O Partido Comunista Brasileiro, PCdoB, fundado a partir de uma cisão do PCB, também foi ilegal até 1985. A partir de movimentações trabalhistas, sobretudo de grupos sindicalistas do ACDB de São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva, um de seus fundadores, foi eleito presidente da República por 2 mandatos, fato marcante na história nacional. Aqui eu estou falando do Partido dos Trabalhadores, do PT, que foi fundado em 1980 por um grupo de dirigentes sindicais, intelectuais de esquerda e católicos ligados à teologia da libertação. Bom, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, fundado em 1980 também, por Leonel Brizola, morto em 2004, também tem ideologias esquerdistas e é o único do Brasil a possuir representação na Internacional Socialista. Apoiou o início do governo Lula, mas se desligou por discordar da política econômica e das eleições de 2006. Lançou Cristóvão Buarque como candidato à presidência, o qual ficou em 4º lugar nas eleições. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, é um dos maiores partidos brasileiros com bases ideológicas de centro. Surgiu em 1979 a partir do MDB, oposição ao governo durante a ditadura,
Em 1980 iniciou-se a luta pelas direitas já, entre aspas, e teve, em 1984, nascimento da minha mãe, o candidato Tancredo Neves eleito a presidente, primeiro civil eleito por um colégio eleitoral após a ditadura, derrotando o candidato da Arena, Paulo Maluf. O Tancredo faleceu, está aqui as imagens de alguns partidos, e o Tancredo faleceu antes de tomar posse e foi substituído pelo vice José Sarney, que entre os principais membros do partido figuram-se Ulisses Guimarães, Itamar Franco e Aureles Quércia. A partir da Arena e da UDN, formou-se o Partido da Frente Liberal, PFL, atual Democratas, DEM, que defende o liberalismo social. Embora tenha suas raízes em desistências do partido de governo da ditadura, da união de políticos como Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, José Serra e Pimenta da Veiga, em junho de 1988, nasceu o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Durante os mais de 20 anos de atuação, líderes do partido participavam da consolidação do Plano Real e foram eleitos para os seus cargos de deputado, senador, governador e presidente. Hoje, os tucanos, como são conhecidos os integrantes do partido, compõem o cenário político nacional e fazem forte oposição ao PT. Humberto de Alencar Castelo Branco, 1964 a 1967. A primeira ação de seu governo foi anular as reformas de Jango e recebeu apoio dos Estados Unidos e de empresas multinacionais. Em troca, liberou a remessa de lucros das empresas estrangeiras para o exterior. Portanto, as multinacionais estavam livres para mandar dinheiro para fora do país. Depois do golpe, o general Castelo Branco assumiu a presidência. Ele tomou várias medidas que deram sustentação ao regime militar, como a criação da Lei de Segurança Nacional, o fim das eleições diretas para os cargos do Poder Executivo, a criação da Constituição em 1967 e o bipartidarismo, que só existiram dois partidos políticos, a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, aliado do governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, a oposição permitida ao governo. Castelo Branco criou várias leis especiais, conhecidas como atos institucionais, e esses atos concederam superpoderes à presidência da República. Com eles, o governo poderia suspender as liberdades individuais e decretar o estado de sítio sem aprovação do Congresso Nacional. Arthur da Costa e Silva, 1967 a 1969. Assumiu o poder em 1969 e durante o seu governo ocorreram muitas manifestações contrárias à ditadura militar. O próprio Congresso resistia ao poder ditatorial do presidente. O deputado Márcio Moreira Alves, em um discurso, fez severas críticas ao poder militar e o governo solicitou à Câmara dos Deputados licença para que os deputados fossem processados e cassados. No entanto, a maioria dos deputados votou contra a licença. O governo reagiu criando um novo ato institucional e decretou a pior de todos os atos institucionais, o AI-5. Por meio dele, o presidente poderia cassar mandatos, determinar a prisão de adversários, censurar meios de comunicações, fechar o Congresso, as assembleias estaduais e decretar a intervenção federal em estados e municípios. O AI-5 só foi revogado
em 1979, 10 anos depois. Costa e Silva morreu um ano antes de terminar o mandato. Uma junta militar assumiu o governo, fez formas de constituição e impulsou o novo presidente para o período de 70 e 74. Emílio Garrastazu Médici, 1969 a 1974. Ele foi o mais violento de toda a ditadura. Desde o golpe, as organizações de esquerda, que eram clandestinas, tentaram tomar o poder por meio de uma luta armada. Realizaram atentados contra quartéis do exército, sequestros de diplomatas estrangeiros e assaltos a bancos para financiar a campanha. Essas organizações foram formadas por estudantes, profissionais liberais, jornalistas, militares de esquerda e políticos que não se conformavam com o fim da liberdade. Em 5 anos, Médici deu a única entrevista à imprensa. Mesmo assim, com os jornais mantidos sob rígido controle, foram os anos mais duros da ditadura militar. A repreensão feriu o código de ética e cidadania, gerou um sentimento de impotência e trouxe uma grande insatisfação popular, reparada com a restituição do direito ao voto. Durante o governo de Médici foi implantado o MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização, favorecendo o aprendizado de crianças e adultos. Na economia houve altas taxas anuais e as exportações e indústrias cresceram, porém os aumentos salariais foram controlados. O governo reagiu e usou aparelho do Estado para reprimir violentamente o terrorismo da esquerda brasileira. Foram fundados órgãos como o DOI e o CODI, DOI e CODI, a delegacia especializada na repreensão ao terrorismo, e nesses locais aconteciam várias sensações de tortura que matavam ou deixavam sequelas físicas e psicológicas para toda a vida nos presos políticos. O governo militar reprimiu durante a guerrilha, com o que ocorreu no Uruguai. Centenas de pessoas foram presas e torturadas, pessoas desapareceram e muitos foram mortos. Muitos soldados do exército também morreram. Ernesto Geisel, 1974 a 1979. Deu início a uma lenta abertura política. O governo de Geisel começou esse processo diminuindo a censura nos meios de comunicação. Também realizou eleições diretas para senadores, deputados e vereadores. Ele demitiu o comandante do 2º Exército depois das mortes dos jornalistas Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho, que aconteceu em 1975 e em 1976. Geisel, o Ernesto, discordava dos métodos de extrema violência contra a oposição, quem era defendidos pelos militares de linha dura. João Baptista Figueiredo, 1979 a 1985, ele enfrentou a pressão da sociedade pela redemocratização do país. Geisel impôs o seu sucessor, o general João Figueiredo, que daria continuidade ao processo de abertura política. Um dos primeiros atos políticos de Figueiredo, no caso João, foi a anistia geral. Todos os políticos caçados, exilados ou presos voltavam a atividades legais. Os sindicatos renasceram mais fortes e ocorreu a greve do metalúrgicos do ABC, em que desponta o líder Luiz Inácio Lula da Silva Figueiredo decretou a anistia de todos os brasileiros que tinham fugido da ditadura poderiam voltar ao Brasil. Eles poderiam voltar. E em 1980 os partidos políticos são liberados. São criados o PT, Partido dos Trabalhadores, o PMDB, Partido Democrático Brasileiro,
o PDS e o PDT, a crise econômica toma conta do país, a dívida externa aumenta e o país teve que se submeter às exigências dos banqueiros internacionais. A inflação supera os 200% ao ano, que foi criando distorções na distribuição de renda e prejuízo das camadas mais pobres da população. O desemprego atinge cifras altíssimas como resultado da falta de investimentos. Em 1984, aconteceram em várias capitais grandes manifestações a favor das eleições diretas para presidente da República. As maiores foram no Rio de Janeiro e em São Paulo, que reuniram mais de 1 milhão de pessoas. No entanto, o Congresso não aprovou a emenda Dante de Oliveira, que previa as eleições diretas. O próximo presidente ainda foi escolhido pelo colégio eleitoral. O povo só voltaria às urnas para escolher um presidente em 1989. E também temos aqui o Tancredo Neves, que foi escolhido pelo Congresso, mas adoeceu no dia de sua posse, em março de 1985. O vice, José Sarney, assumiu o governo em seu lugar e Tancredo morreu dias depois, em 21 de abril de 1985. Com o governo de José Sarney, chega ao fim da ditadura militar e começa o período da redemocratização do país.